Então, é com muito carinho que eu estou aqui essa noite. Obrigada pelo convite. Né? Está sendo muito agradável, a casa é uma energia muito boa. E a gente vai conversar sobre o Evangelho hoje, capítulo 6 do Cristo Consolador. E a gente pegou o inciso 1, né, o título 1 do Evangelho, que fala sobre o jugo leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Aí pode colocar lá? Isso. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, é sobre essa passagem de Jesus que a gente vai conversar hoje. E aí nós retiramos um trechinho do que Kardec vai dar uma pequena introdução sobre a profundidade do ensinamento de Jesus. E aí Kardec vai falar que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi por isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E aí a gente analisa o quanto que isso é atual, né? O quanto que a gente está vivendo uma vida de futilidades, de banalidades, de coisas da matéria, e vamos criando esses vazios existenciais que estão nos levando à ansiedade, né? A tristezas excessivas, né? E a depressões, e muitos de nós desistimos da vida. E isso é tudo isso que Jesus vai falar. E aí, quando Jesus fala do vinde a mim, quando ele nos convida, né, para porque o jugo dele é leve e o seu fardo é suave, ele requer uma condição da gente, que a gente ame, né, que a gente siga a lei dele. Porque a gente precisa entender que a caridade, o amor, é a única forma da gente conseguir vencer as adversidades desse mundo. E aí eu trouxe para a gente conversar uma metodologia do livro Luz Imperecível. Esse livro ele foi organizado por um grupo de estudiosos da União Espírita Mineira e ele foi analisado várias passagens da Bíblia e foram feitos estudos. Então, quem coordenou foi o Honório Onofre de Abreu. Então, ele tem muitas passagens, e é com base nele que a gente vai usar, é a metodologia dele que a gente vai usar para poder degustar todas as falas de Jesus, porque tudo que Jesus falava tinha uma profundidade. Nunca é só o que ele apresentou. Né? Com o passar dos séculos, dos milênios, a gente vai entendendo, vai amadurecendo e observando o que ele fala. Então, quando ele fala, vinde a mim, é um convite para que nos movimentemos para ele, aguardando que o nosso livre-arbítrio tome essa decisão. Porque a gente está aprendendo na doutrina sobre o raciocínio da fé. Por que é que a gente faz as coisas? Por que é que eu vou seguir Jesus? Por que é que eu tenho que tomar essa atitude? Então, tudo a gente tem que entender. Então, Jesus espera que a gente, pelo nosso livre-arbítrio, pelas atitudes que a gente vá tomando, a gente vai observando o que está certo e o que está errado. Mas Jesus, quando ele veio, ele era alegria, né? Felicidade, bom ânimo. Então, quando ele trouxe a boa nova, os apóstolos tiveram a noção de que nós não poderíamos ficar tristes com as adversidades. Então, eles começaram a cobrar e a questionar a tristeza. E, às vezes, na doutrina, a gente pensa assim, poxa vida, como assim eu estou sofrendo muito? Como assim eu estou chorando muito? Se eu sou espírita, se eu sei, se eu entendo. E aí o Emmanuel vai tratar justamente disso no Caminho, Verdade e Vida, no texto que ele chama das lágrimas. Porque o Emmanuel vai dizer para a gente que o Jesus não condenou o choro. Ele não condenou o sofrimento. E isso é até saudável para a gente. Porque aí ele vai falar que a Maria chorou no Calvário, fala que Paulo chorou quando na estrada de Damasco, os cristãos também choraram quando foram para o Calvário. Então, a tristeza, as lágrimas, elas não são condenadas, nós estamos encarnados.
E viver na vida é difícil, e as dores doem. O que nós não podemos fazer é nos desesperarmos, é nos contrariarmos tudo que a gente sabe, é a revolta. É isso que a doutrina vem nos ensinar, que essa revolta, ela não é saudável, porque nós entendemos por que sofremos. Né? Nós estamos em aprendizado, em processo de colheita, em reparação de equívocos do passado. Então, não nos cabe a revolta. Né? Às vezes a gente vai no velório de um parente querido e a gente não chora, né? Porque a gente não faz, a gente até chora, mas a gente não desequilibra, não se joga no caixão, não diz que quer morrer junto. Aí a pessoa, ela não gostava dele, não. Ela não está desesperada, ela não está gritando, né? Aí pensa que aquele nosso aparente equilíbrio, eu estou desequilibrada, ela vai viver o luto, me aguarda. Eles pensam que eles não entendem que a gente já está aprendendo bem sofrer. A gente pode sim, a gente vai chorar sim, muitas vezes, mas não desequilibrar, não desesperar. Então a gente trouxe só esses parágrafos, mas leiam o texto, que ele é muito mais profundo, onde Emmanuel vai nos aconselhar sim, que o sofrimento ele é aceitável sim. As lágrimas são importantes sim, a Joana vai além, ela diz que as lágrimas lavam a nossa alma, a gente está botando para fora. É o desespero, a revolta, que aí sim, e isso não é aceitável porque a gente já está num processo de entendimento. E aí, Jesus continua, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Enquanto o homem não se cansar de se dedicar apenas às coisas materiais, sabendo colocá-las dentro das suas reais proporções, não se voltará efetivamente para as espirituais. No entanto, Jesus, como mestre, sabe aguardar a manifestação de cada um nesse sentido, ainda que decorrência do cansaço e da saturação. Não por buscá-lo se a gente não for buscá-lo pela via do amor, ele nos aguarda após muitas lutas e desarmonias experimentadas nas veredas do sofrimento e da desilusão. Realmente, a gente procura Jesus quando a gente está no desespero, né? São as nossas melhores e mais profundas orações, quando está doendo muito. E quando as coisas estão boas, quando a vida está tranquila, a gente até ora. Faz um leve agradecimento, acorda, né, e vamos viver. Mas não é aquela intimidade profunda que a gente deveria ter também nos dias bons, em agradecimento profundo. Olha, deu tudo certo, muito obrigada. Eu estou aqui, eu estou enxergando, o dia está bonito, eu vou, apesar das adversidades, eu vou resolver tudo que vier com calma e tranquilidade. A gente se aprofunda de Deus na dor. Então Jesus fala, então tá, já que vocês só me entendem na dor, então eu vou esperar sim, não tem problema, eu espero, porque a dor, ela é necessária, porque ela faz com que a gente amadureça. Porque é na dor que a gente para, e aí a gente raciocina, e a gente observa. Então a gente precisa, sim, das dores, né? Tem até uma passagem no Evangelho, que não é o capítulo de hoje, mas um espírito amigo fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, a gente tem que ter paciência e pensar em Jesus, que ele não precisava viver dor nenhuma, e ele veio para mostrar como superar cada uma delas. Então, ela é importante. Então, Jesus vai esperar a gente na dor, porque ele é o Cristo Consolador. E ele vem consolar os que sofrem, os que não estão bem, que somos nós. Então, a gente trouxe 2 exemplos para conversar sobre essa atitude, né, de estarmos aflitos, de estarmos sobrecarregados. A mulher hemorroísa, né, nós sabemos que ela tinha uma hemorragia de anos, de muitos anos. Eu não tenho certeza absoluta se eram 8 ou se eram 12 anos. Eu acho que eram 12. Mas depois, quando vocês forem ler o livro Primícias do Reino, e aí vocês confirmem lá, por favor. E ela já tinha procurado todos os médicos, todos os profetas da época, todos os santos, os cartomantes, que ela sabia que podia socorrê-la. E ela ninguém conseguiu estancar a hemorragia dela. E com isso, ela se tornou uma pessoa isolada da sociedade, porque ela era uma mulher impura, ela sangrava, então para as mulheres, quando elas sangravam, elas tinham que ficar isoladas da sociedade. Então, há anos, ela não falava com ninguém da família, ela não poderia conversar com ninguém na rua, ela não poderia passar em nenhum lugar, ela estava execrada, ela estava morta em vida.
Então, imagina o sofrimento desta mulher, né? De anos e anos, e ela nunca desistiu. Ela estava sobrecarregada, ela estava exausta, e aí ela soube, já estava ouvindo falar de Jesus, então ela soube que Jesus passaria por uma estrada para socorrer a filha de Jairo. Então ia ter muita gente lá. E era a oportunidade que ela tinha de encontrar com ele. Então o que ela faz? Ela vai escondida, né? Toda protegida para ninguém identificar, porque ela não podia nem tocar em ninguém. E ela não queria falar com Jesus porque ela não podia, ela era uma mulher impura. Isso eu estou contando com as minhas palavras. Depois vocês leiam esse capítulo, que ele é lindíssimo. A Amélia Rodrigues, ela é uma poetisa incrível, então ela conta com toda a doçura. E aí o que ela faz? Ela toca nas roupas de Jesus. Jesus fala, alguém me tocou. E aí, Pedro, como assim? Está cheio de gente, tá de barra para lá, de barra para cá. Como é que você sabe que alguém te tocou? E Jesus fala, porque de mim sai uma virtude. Quem me tocou? E aí ela, assustada, morta, muito envergonhada, vai e conta para ele, que foi ela, e conta o porquê. E ele fala para ela, filha, tua fé te salvou. Vá em paz. E ela se cura. E mais tarde a Amélia Rodrigues vai dizer que ela é a Verônica, aquela mulher que enxuga o rostinho dele quando Jesus está indo para o Calvário, sendo chicoteado. E aí Jesus cai e é mandado que um sirineu pegue a cruz para continuar levando para Jesus. Nisso que ele cai, ela corre e enxuga o rostinho dele. Né? Então, é essa mulher hemorroísa. É ela que faz isso. E depois ela vai seguir Jesus, né? E vai continuar trabalhando mesmo depois da crucificação de Jesus. Então, ela foi atrás. E a mulher hemorroída a gente pode usar com vários outros exemplos de perseverança, de fé. Porque quando a gente está com dor, a gente faz uma prece de manhã e espera o resultado na hora do almoço, né? Ou mais tarde, no dia seguinte, que é o efeito de um remédio, um antibiótico. Mas a vida não é assim. Você veja o tempo que ela demorou do socorro, para o socorro chegar, sabe Deus o que ela tinha que viver, que aprender, que evoluir, e com a gente também. Então, é um exemplo de perseverança, de fé. Mas ela estava, e quantas vezes ela não deve ter chorado, sofrido, do abandono, sem saber se ela ia se curar ou não, mas ela perseverou. E o outro é o Zaqueu. O Zaqueu, ele sabia que ele era detestado por todo mundo. Ele vivia em Jericó e ele era muito unido ao cego Bartimeu, porque, no fundo, ele se sentia tão execrado como o Bartimeu, porque ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele. Ele era um cobrador de impostos. Ele não era uma pessoa má, mas era um cobrador de impostos. Então, ele não era querido. E aí, ele sempre, à noite, quando ele ia botar os filhos dele para dormir, ele tinha a ideia: olha, eu vou juntar bastante dinheiro, vou sair dessa cidade, vou mudar de profissão, vou para um lugar onde ninguém me conhece e vou começar do zero. Né? Coisas que a gente faz, ó, quando eu tiver formada, aí eu vou seguir Jesus, ou quando eu tiver concluído esse trabalho, eu vou seguir Jesus, ou quando eu tiver resolvido os meus problemas, eu vou seguir Jesus. A gente não coloca Jesus no primeiro lugar, né? As coisas espirituais em primeiro lugar. A gente quer resolver a matéria para estar em paz, para cuidar do espírito. E quando deveria ser o contrário. Primeiro as coisas dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. E é o que a gente não faz. Mas aí, estava chegando a Páscoa. E Jesus estava indo para Jericó. E ele já tinha ouvido tudo sobre Jesus, os milagres que Jesus tinha feito, e ele pensava lá no fundo em conhecer esse Jesus, porque também tinha sede desse amor, porque ele também era um homem rico, mas vazio, triste. E aí, quando tem uma gritaria na cidade, porque o cego Bartimeu é curado. E ele entra gritando na cidade, e o povo polvorosa, dizendo, uns louvando e outros detestando, né? Falando um monte de impropério, que aquilo era enganação. E aí, quando ele ouve a confusão e vê o povo correndo, ele também sabe, ele era um homem muito sério, todo comportado, ele perde a compostura e sai correndo. Só que ele era baixinho, gordinho e detestado. Então ninguém ia passar caminho para ele. Então o que ele faz? Ele vê a árvore, que é o momento em que ele sobe nessa árvore. E nisso Jesus está passando, olha para cima e fala: Zaqueu, desce que hoje à noite me convém dormir na sua casa. E aí a Amélia Rodrigues fala que o Zaqueu tem um start. Sabe quando a gente sofre um susto ou na iminência de morrer, que a vida passa toda pela frente, né? Quem sofreu essas experiências conta. Isso aconteceu com ele. A vida dele todinha passou pela frente dele.
E ele está em estado de choque. E Jesus fala pela segunda vez: Zaqueu, desce daí que hoje à noite me convém dormir em sua casa. É aí que ele desperta, desce da árvore correndo, chega em casa, conta para a esposa. Ela chora muito porque os dois, né, viviam sozinhos, não tinham amigos. E aí ele arruma a casa toda, prepara todo aquele banquete e vai para a porta da frente esperar Jesus. Está anoitecendo e ele naquela dúvida se Jesus iria ou não. Mas Jesus vai. E aí, quando Jesus está se aproximando da casa dele, que ele está todo feliz para receber, alguém fala: Você vai dormir na casa desse publicano? Aí é quando ele fala que ele daria metade dos bens dele, distribuiria com os pobres, e se alguém ele tivesse feito sofrer ou lesado, ele devolveria 4 vezes mais. E aí onde Jesus fala que aquela noite, né, a salvação entrou naquela casa para um filho de Davi, e tem toda aquela passagem linda que a gente conhece. Então, são duas situações em que eles estavam aflitos, sobrecarregados, o tempo passando, mas eles, lá no fundo, não perderam a fé. Eles foram até Jesus. E olha o movimento. Quando Jesus fala, todos vós que estáis cansados, e fala, vinde a mim, ele quer que a gente faça o movimento. Porque ele fala, se a gente fizer esse movimento, ele nos aliviará. Aliviarei no futuro. Porque conhecendo agora, sentindo em seguida, para viver depois, e só na efetiva exemplificação com ele é que estaremos aliviados. Pesados tributos têm sido exigidos pela cristalização no tempo e no espaço, em faixas exclusivamente transitórias. Temos feito da existência uma constante experimentação ao sabor das emoções, adiando a adoção de uma postura responsável e discernida, atitude capaz de aliviar o peso das falhas alimentadas a gerar a desilusão. O que Jesus fala? A gente tem que saber, a gente tem que conhecer, porque ele só vai nos aliviar, eu só vou entender o que eu estou vivendo se eu compreender o que está acontecendo. Então, Jesus, ele quer nos libertar, ele quer que nós consigamos detectar onde está a falha por nós mesmos, para que a gente consiga, então, não errar mais, para que a gente consiga caminhar. Então, é isso que ele fala. E aí a gente volta para o Evangelho, onde o Espírito da Verdade vai falar nesse capítulo 6, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. E aí ele vai falar, em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. O que ele fala para a gente se instruir? A gente se instrui com as coisas materiais. Quando a gente quer comprar um carro, ou quando a gente quer comprar uma casa, ou quando a gente quer viajar, a gente investiga tudo. Se o carro é econômico, quantos quilômetros ele faz por litro, se o terreno fica perto de uma boa vizinhança, se vai ter um comércio, se tem ponto de ônibus. Numa viagem, a gente pesquisa onde que a gente vai se alimentar, onde que a gente vai dormir, que lugares a gente pode conhecer, a gente fica expert, melhor que os moradores locais. Tudo a gente sabe. A gente quer comprar uma bolsa, uma blusa, ou vai numa festa, a gente pesquisa tudo. A gente é super econômico. Quer enfeitar a nossa casa, a gente vai na Shopee, na Shein, a gente sabe tudo. Mas por que Jesus a gente não faz isso? A gente não vai na Bíblia, a gente não vai na literatura, a gente quer abrir o livro e dizer, meu filho, seu sofrimento vai passar, né? A gente quer uma receita do bom. Mas a gente não investiga o porquê do sofrimento, por que eu estou aqui, o que as coisas estão acontecendo. Jesus fala, se instruí-vos, e ele fala, né, no meio dessa instrução, para você conseguir caminhar, você tem que puxar o seu irmão junto. A gente não evolui sozinho, que esse egoísmo, então eu tenho que puxar os meus juntos. Então é isso que ele fala, e tem uma musiquinha muito bonita, eu não vou cantar porque não é o meu, mas ela fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. É linda, é uma música linda, que é exatamente o que Jesus fala. Sabe? Dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda, aos olhos de Deus é das coisas mais belas. A música é linda, procurem no YouTube. Então, ela retrata bem o que Jesus está falando. Se eu quero ser feliz e se eu quero aliviar a minha dor, eu não tenho como fazer isso se eu não trabalhar para o meu irmão,
se eu não começar a me movimentar. Porque Deus socorre o homem pelo homem. Se eu quero descobrir o que está acontecendo comigo, então eu tenho que sair de casa, eu vou chorar um pouco, tomo um banho, reage e vai. E vamos resolver a vida. Aí ele consegue nos ajudar. E aí, quando ele fala, tomai, né? Porque vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele fala tomai, que é um imperativo, né? Ele está induzindo a gente a tomar uma atitude, assumir uma posição. E quando a gente toma essa atitude, sempre precedida de uma informação, ponderação e resolução. Porque a gente vê que no mundo tem muitos cristãos sem Cristo. Todo mundo é cristão, mas não faz o que Cristo ensina para a gente. Né? A gente não quer tomar essa atitude. E isso está muito bem exemplificado na passagem do mancebo rico, que tem lá no Primícias do Reino. Né? Ele era um jovem, ele tinha sede de paz, embora repousasse em leitos de madeiras preciosas, embora ele tivesse muito dinheiro, muitas pedras preciosas, mas o coração dele era vazio. E ele sempre meditava isso, porque ele era muito bonito, ele era jovem, ele era um príncipe. E por que ele faltava nele? Ele sentia sede de alguma coisa, dessa paz. E aí ele sabe que Jesus ia passar em Cesareia, lá onde ele estava. E ele vai até Jesus e ele fala que gostaria de seguir Jesus. O que mais ele tinha que fazer? Porque ele seguia os mandamentos de Moisés, honrava os pais. Ele era uma pessoa educada. E Jesus fala para ele, então larga tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Mas Jesus está fazendo uma apologia à miséria, à pobreza? Não. A Amélia vai dizer que Jesus estava pedindo ele. Porque às vezes alguém precisa da gente e a gente vai lá na farmácia com remédio, chama o Uber que eu pago, vai lá e resolve. Mas não é isso que Jesus quer. É que eu vá lá e segure a mão dele. Que eu vá lá e diga, eu estou aqui, é isso mesmo. Tá? Não é. Então Jesus não estava pedindo para que ele ficasse na miséria. Estava pedindo ele. E ele não podia se dar porque tem uma corrida de brigas muito importante. E ele se considerava muito orgulhoso, ele era muito importante, ele achava que a presença dele era fundamental, por causa do orgulho da raça. E ele fala para Jesus, não tem como, porque eu comprei cavalos caríssimos, contratei escravos para me treinarem, eu posso ir depois da corrida? Jesus fala que não pode, o tempo dele era aquele. E aí a Amélia fala que ele fica uns 10 minutos estatelado lá, pensando que o coração dele estava mandando ele ir, seguir Jesus. Mas a mente orgulhosa estava mandando ele ir para a corrida. Então, ele achou que ia dar tempo. Porque a gente pensa, né? Quando eu tiver mais velho, eu vou resolver só isso aqui. Não, depois eu vou lá e tomo um passe e resolvo. E a gente sempre tem uma explicação, né? Só que aí Jesus, ele vai embora, porque ele se decide pela corrida primeiro. E Jesus fica muito triste, os apóstolos questionam Jesus por causa disso, e Jesus vai explicar para os apóstolos que ele não tem esse tempo. Né? E a conversa de Jesus com os apóstolos é muito bonita. Mas ele corre. E nessa corrida, a biga, numa curva, ele desequilibra e ele cai. E ele cai e ele é despedaçado pelos cavalos que passam por trás. E ele morre nessa corrida. E aí, não adiantou toda a fama dele, ser o príncipe, porque quando os cavalos passam, os escravos correm rapidinho para tirar o corpo dele e jogar longe, porque vai ter a corrida de novo. E nisso, os escravos veem que tem um leve sorriso no rosto. Porque quando ele está desencarnando, passa toda a conversa com Jesus e ele vê Jesus de novo vindo buscá-lo. Então, o que é isso? A gente pode errar sim, porque mesmo assim, Jesus vai vir nos socorrer. A gente às vezes pode dizer, eu não sou digno, eu sou espírita, eu sabia que eu não deveria fazer isso, e eu fiz, e às vezes a gente sente uma culpa, a gente não tem coragem nem de fazer uma prece, porque a gente acha que não merece, mas a gente merece sim, porque a gente está em aprendizado. Então a gente vai errar muitas e muitas vezes. A gente vai vacilar muitas vezes, a gente vai duvidar muitas vezes. É por isso que ele nos aconselha a nos instruirmos. É por isso que ele pede para a gente primeiro tem que conhecer a doutrina. Depois a gente tem que raciocinar sobre ela. A gente tem que mentalizar, a gente tem que observar. Depois a gente tem que sentir.
E por último, a gente vai exercitar. Mas isso não é uma coisa fácil. Nós temos os instintos nossos atavismos muito belicosos, a gente é muito reativo, a gente ainda é agressivo, nós ainda estamos aprendendo esse amor que Jesus trouxe. Então a gente vai cair muitas vezes, a gente vai reagir muitas vezes. E é para a gente que reage, que cai, que sofre, que Jesus veio. Porque os sãos não precisam de médicos, eles já estão bem. Então a gente não precisa sentir essa vergonha, essa culpa, achar que não merece. A gente merece sim, porque o estudo vai nos mostrar que a gente ainda está em aprendizado. Você já detectei que eu não devia ter feito, já é um passo. Eu já detectei. Da próxima vez eu vou, ainda que eu faça, não vai ser com tanta impulsividade ou com tanta agressividade. Vai ser aos poucos. Por isso que Jesus fala, né? Que para gente, ele vai falar para gente sobre vós o meu jugo, porque ele fala do jugo dele, porque existem outros jugos. Existe o jugo de Mamon. Porque se eu sigo as coisas do mundo, da matéria, eu vou pagar um preço. E o preço de eu subir o jugo de Jesus, ficar sob o jugo de Jesus, é muito mais leve, é muito mais suave, porque eu vou estar de acordo com as leis de Deus. E por que a gente sofre? Porque a gente não segue as leis de Deus. Eu agrido, eu ofendo. No passado, hoje a gente já não faz isso, mas se for ver a história da humanidade, nós éramos agressivos, nós matávamos, nós enganávamos, nós traíamos, tudo contrário à lei de Deus. E hoje a gente já está tentando, a gente já não faz mais isso, a gente já se aborrece, a gente só se irrita, mas como no passado, nós não fazemos mais. Então o jugo de Jesus já está se tornando mais leve. Hoje a gente está aprendendo reparando erros do passado, mas nós não estamos mais errando tanto assim. Então, o jugo de Jesus é leve. Toda vez que eu sigo os ensinamentos de Jesus, eu saio mais leve. Né? A gente entra numa briga, no bate-boca, o coração vem aqui na goela. A gente sai lá tremendo inteira. E quando a gente se desequilibra, a gente demora muito tempo para voltar. Acontece que a gente está em paz, se a gente não reage, se a gente, depois a gente continua bem. E a gente sai satisfeito, poxa, eu consegui não reagir. Mas é fácil? Não é fácil. Então, a gente, e é para isso que Jesus está aqui. Por isso que ele fala, me chame, porque eu estou aqui. Os nossos mentores estão aqui. É o tempo todo. A gente não está, nós já estamos matriculados. Haja vista que estamos aqui. Nós estamos nos instruindo. Então, e a gente vai ter o máximo que a gente consegue, a gente está colocando em prática. É um passo. E a gente tem que valorizar esses passos. Né? Isso a gente não pode deixar passar assim. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí a gente tem a passagem do pão nosso, onde o Emmanuel, quando vai falar também dessa passagem do vinde a mim, ele fala para a gente, e aí nós só extraímos 2 parágrafos, que o seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos de cristianismo. O mestre espera no vinde a mim que naturalmente as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhe o espírito a desprazer-se das disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Então, o que ele está falando com isso? Às vezes a gente não quer socorro, porque a gente quer ajuda, mas com ele eu não faço as pazes, não. Isso aqui eu até perdoo, mas fulano, não. Então a gente não quer perdoar o inimigo. Então a gente quer mesmo ser socorrido, porque às vezes eu sou muito atacada, mas aonde está o meu socorro? Está em eu perdoar. Está em eu despersonalizar a pessoa que me agrediu, porque o estudo da doutrina vai me falar que se eu me sentir atacada, é porque meu orgulho ainda está alto, ainda está gritando, é porque está reverberando dentro de mim algo. Então, o problema sou eu. Se a pessoa me irrita, é porque eu já sou desequilibrado. Porque quem é tranquilo não é irritável por ninguém. Ninguém tem o poder de me manipular,
Por que eu deixei? Porque eu sou desequilibrada. Então, as pessoas não nos irritam. Nós é que já temos um problema. As pessoas, quando nos fazem mal ou quando nos atacam, elas estão doentes. E por que eu permito me adoecer também? E eu quero mudar isso. Eu quero entender isso. Então é isso que eu mando ver. Onde estão esses aflitos? Vocês querem mesmo o socorro de Jesus? Ou vocês querem vingança? A gente quer amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido. É isso que Jesus pede para a gente, a renúncia. Porque às vezes a gente vê, poxa vida, eu fiz tudo por essa pessoa e nem um obrigado. E o começo do amor que Jesus fala, e isso ele vai explicar lá no livro Boa Nova, como ele fala da renúncia, o amor começa em eu renunciar os agradecimentos. Eu tenho que servir e passar, porque tudo eu já recebo de Deus, tudo eu já recebo da espiritualidade. Então, toda vez que eu achar que uma pessoa encarnada como eu, cheia de defeitos como eu, me deve alguma coisa, já começou a minha decepção. Então, eu tenho que fazer porque o bem é bom, porque eu me sinto bem, porque eu recebo de Jesus todos os dias, porque eu acordo de manhã todos os dias, porque eu respiro todos os dias, porque todos os dias eu tenho tudo novo para acontecer. Então, só por isso, eu já tenho que ser grato. O que o outro faz é problema do outro. E se eu acolho, porque então eu ainda tenho um problema. Então é isso que Jesus fala, quando ele fala do vinde a mim, que ele vai nos aliviar, mas a gente tem que entender o que é que ele está falando. Então a gente quer mesmo esse socorro. E aí quando ele fala, aprendei comigo, que Jesus é o mestre, porque às vezes a gente fala assim, eu vou seguir, Jesus está tão longe, né? Então vamos seguir o Emmanuel, porque o Emmanuel está mais perto, doutor Bezerra, que está mais do meu lado, Jerônimo Mendonça, que a gente encarnado, a gente conheceu, a gente conhece a história, não desmerecendo esses espíritos luminares que conseguiram e que nos socorrem. Mas Jesus fala que a gente tem que aprender com ele. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Ele é o nosso modelo e guia. É ele que a gente tem que seguir. A gente não tem noção de quão longe ele está. Mas um dia nós chegaremos lá. Ele é o nosso foco. Doutor Bezerra teve ele como foco. Jerônimo teve ele como foco. E todos esses espíritos que nos socorrem têm ele como foco. Né? Então a gente se espelha neles, porque a gente também vai conseguir. É porque, como eles viveram na carne como a gente se sente mais próximo. Mas o nosso foco tem que ser Jesus. Tudo que a gente foi fazer, se Jesus estivesse do meu lado, eu faria. Se ele estivesse aqui, eu contaria essa piada. Eu responderia desse jeito. Eu iria em tal lugar, se eu soubesse que ele ia dar de cara com ele no caminho. Então, nosso foco é Jesus. Né? E a gente vai vendo como esses espíritos que seguiram Jesus, aonde eles estão e aonde nós chegaremos. Porque é da lei que todos vamos nos tornar espíritos puros, todos. O nosso livre-arbítrio, o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa vontade, que é uma das maiores potências da alma, é que vai determinar o prazo que a gente vai chegar lá. Porque o prazo é por nossa conta, pelo nosso livre-arbítrio. Mas Jesus está incomodado com isso? De jeito nenhum. Ele vai esperar a gente pelo tempo que a gente, que não tem essa confiança toda no nosso potencial, mas ele tem, a gente demora mais. A gente acha que a gente não tem condições, mas todos nós temos sim. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, ele tem um capítulo onde fala das potências da alma, que ele fala do pensamento e da vontade. Se a gente souber o poder que a gente tem, ninguém nos segura. A gente venceria qualquer doença, a gente venceria até a morte, que a gente colocaria em prática. Nós não temos consciência do potencial que nós temos. Nós somos filhos de Deus, nós temos a centelha divina dentro da gente, então a gente pode sim. A gente ainda não despertou para isso, mas vamos despertar, porque estamos estudando. E a gente pede forças para ele, porque é ele que nos sustenta, é ele que vai estar conosco. E quando ele fala que ele é brando, que ele é manso, que ele é pacífico, que é uma serenidade, é a característica daqueles que se situam dentro dos desígnios de Deus, e todas as vitórias efetivas refletem júbilo inexcedível e paz de espírito. Então, quando ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, aí a gente vai pegar de exemplo o livro de Primícias do Rei.
Não, perdão, quando voltar a primavera, também da Amélia Rodrigues, que o Pedro vai justamente questionar o que a gente questiona. É tão difícil socorrer as pessoas porque elas são agressivas, elas são ingratas, elas não entendem o nosso socorro, né? Às vezes você socorre a pessoa a vida toda, o dia que você não pode, ela se volta contra você e vira seu inimigo. E aí Jesus vai responder para ele, olha, você vai ter que guardar a paz no coração. Porque Jesus, quando acaba aqueles trabalhos de todos os dias, né? Ele vê que Pedro está chorando. Então Jesus chega perto dele e pergunta o que ele tem. Ele fala que nada. E Jesus fica olhando para a cara dele, aí ele começa a desabafar, né? Que ele conhece a boa nova, que ele entende que se não fosse por Jesus, ele já não estava mais ali, porque ele não estava dando conta daquele povo. E é o que a gente faz, né? A gente, ó, vou te ajudar uma vez, tá? Na segunda, se vira. Jesus não faz isso com a gente. Ele vai ajudar a gente sempre, e sempre, e sempre. Claro que a gente não vai se submeter a pessoas que são folgadas, que claramente estão abusando. Mas a gente faz o que a gente pode e a pessoa se vira, sabe? E eu vou fazer não pelo outro, mas eu vou fazer porque eu posso, porque Jesus faria por mim, faz sempre, e a pessoa segue o caminho dela. Mas a gente não tem que se submeter a certas coisas, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser raciocinado. Aí o Pedro vai falar para ele: tudo bem, senhor, e isso até cabe, guardar paz no coração, eu relevar um estranho. Mas e quando aquela pessoa é alguém que comunga, que é pior do que eu sei que a pessoa não vale nada e acha que pode me agredir, que pode falar mal do que eu, e Jesus responde para ele: então você vai ter que manter a brandura no julgamento, sabe? Se a pessoa me pede socorro e eu acho que ela não merece, não cabe a mim julgar, não tem que ser palmatória do mundo. Se eu posso socorrer, eu vou socorrer, porque Jesus nos socorre, mesmo a gente errando, 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 errando. Se eu tenho condições, se aquilo ali não vai me prejudicar em nada, eu vou lá, socorro e vou. E paro de julgar, porque eu não conheço a história espiritual daquele espírito. Eu não sei. Então, e a gente, e tudo isso é feito com raciocínio, né? A gente não está falando assim, ajuda qualquer pessoa que você está vendo que não precisa. Tudo tem que ser com uma forma inteligente, com educação. A gente, às vezes, aquela pessoa está abusando, você está vendo que ela realmente não precisa, isso é outra questão. Nós estamos falando do geral, onde eu sei que a pessoa não precisa, mas eu acho que as atitudes dela não condizem. Então, se ela entrou naquela situação difícil, azar o dela. Mas, às vezes, naquela situação difícil, ela entendeu. E ela precisa que eu tire ela de lá. Então, é isso que vai. E aí, Pedro fala assim: mas, Senhor, e se for meu parente? Alguém de dentro da minha casa? Aí, Jesus vai falar para ele: você vai oferecer atitudes salutares, atitudes saudáveis. Aí ele fala, Jesus assim: mas, Senhor, não é melhor que eu me afaste, então, para que eu não odeie a pessoa? Aí Jesus vai falar para ele que não, que não pode se afastar, porque deixar o enfermo entregue a si mesmo será condená-lo à morte. Abandonar o revel significa torná-lo pior. E antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, a fim de que a brandura se exteriorize do nosso coração em forma de bênção. Para consegui-lo, é indispensável o sacrifício, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio e o triunfo sobre as paixões. Que é tudo que a gente tem que trabalhar, às vezes, uma existência inteira. Então, Jesus não está falando assim: olha, você pega aquela pessoa ingrata, agressiva, doente, põe na sua casa e tolera qualquer coisa. Jesus não está falando isso. Ele está falando para a gente se equilibrar. Então, porque um doente não carrega outro, um cego não guia outro. Então, eu tenho que enxergar. Então, eu tenho que me equilibrar, me tornar saudável. Eu tenho que renunciar a vitória sobre o amor próximo. Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que ter um triunfo sobre mim mesmo. Então, Jesus está falando para a gente também se cuidar, para a gente também se amar. Porque foi isso que Jesus veio, orientar os apóstolos, que ele fala que os discípulos dele serão conhecidos por muito se amarem. Né? E todos nós seremos conhecidos por muito nos amarem. E aí seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Então a gente também tem que se trabalhar, porque um doente não carrega outro doente. Os dois estão doentes. Então é importante que eu também saiba cuidar de mim. Porque às vezes eu não tenho condições de socorrer ninguém. Mas eu vou me socorrer, então. E é isso que Jesus fala, né? E aí, Jesus vai continuar dizendo que ele é brando e humilde de coração, porque ele fala dos sentimentos dele, né? Que é a essência. E quando a gente sente Jesus, quando a gente entende que é Jesus, aí a gente chega naquele ápice que Paulo chegou,
não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque ele aprendeu, ele entendeu, ele sentiu e ele muito sofreu. Porque a gente conhece a passagem de Paulo, né, enquanto Saulo, depois como Paulo, tudo que ele viveu. E hoje em dia a gente nem vive mais tudo isso. A gente não é mais crucificado, a gente não é empalado, a gente não é chicoteado. As nossas dores morais são tão pesadas quanto naquela época, mas são diferentes. A gente já tem condições de lutar contra elas. E é isso que Jesus quer, que a gente sinta, que a gente sinta como ele sentiu. Mas é um exercício. Eu começo cuidando do meu próximo porque eu preciso. Aí daqui a pouco aquilo vai se tornar, a gente vai se sentir tão bem, vamos descobrir que fazer o bem é tão bom, que daqui a pouco eu começo a colocar amor naquilo. Mas eu tenho que começar. Vou sem vontade mesmo. E aquilo vai me preenchendo de tal forma, aqueles olhares de gratidão, não vai ser todos os dias, a espiritualidade vai nos recompensando, e aí a gente vai passando. E aí a gente traz a lição difícil, porque o Pedro novamente vai conversar com Jesus, e aí ele vai falar para Jesus que Jesus falar de amar ao próximo naquela época era muito complicado, porque Moisés tinha o olho por olho, dente por dente, eles eram homens embrutecidos, né? E aí ele fala para Jesus, mas Senhor, e se essa brandura que você está falando me instigar o outro a ser agressivo comigo, Jesus fala para ele não revidar. Eu estou contando todas essas histórias com as minhas palavras, tá? Depois vocês leiam o livro, porque a Amélia Rodrigues tem outro nível para contar. E aí Jesus fala para ele que ele tem que se manter impassível. E se a pessoa me bater? Aí você vai dar a outra face. Mas, senhor, pense bem, e se a pessoa me bate na outra face, e se eu não reagir, essa minha quietude der mais impulso para a pessoa, e se ela voar em mim e até me matar, aí você vai morrer. Olha só, no dia de hoje, se alguém buzinar atrás da gente, a gente vai para o Senhor, tudo bem, pode passar, é assim que a gente faz. Falou que Jesus mandou Pedro para o falou depois disso. O que Pedro podia fazer com ele? Pois é. Como a gente se identifica muito. Se vocês forem ler esse capítulo, eles são difíceis, é exatamente o que Pedro fala, mas Senhor, ele não pus, ele me bate. E se a minha inércia incentivar ele a me bater mais ainda, inclusive me matar, então você vai morrer na mão dele. Porque o verdadeiro doente é o assassino. É muito melhor você morrer com a consciência limpa, você vai estar realmente salvo. E aí o Pedro fala para ele, mas Senhor, não funciona desse jeito. Tá? E aí Jesus vai falar para ele que até aqui a violência caracterizou o poder. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Você não reagir, você agride muito mais um agressor do que você partir para cima dele, que é algo que ele entende. Você não reagir, uma pessoa agressiva não entende essa atitude. Então, ele se sente violentado, né? Forte não é o que te podia sobre o fato, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha, talvez, mas não realiza na peleja. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria pelejar o triunfo e amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. E aí a gente lembra dos primeiros cristãos que se permitiram ir para a Cova dos Leões. E aquela conversa linda que tem no livro Boa Nova, da Joana de Cusa, quando ela está para ser queimada, né, ela e o filho, e o soldado debocha dela, foi isso que teu Cristo te ensinou, a morrer? E ela responde para ele, não somente a morrer, mas também a te amar. Olha o que ela faz com esse soldado. E era de verdade. E quem são esses luminares que viveram isso? Joana de Ângeles, né? Jerônimo Mendonça, o Emmanuel. Mas olha tudo que eles tiveram que vencer a si mesmo. É Paulo. E eles tiveram que fazer o que a gente não gostaria de fazer. Então, a gente quer mesmo ser socorrido? É isso que a gente quer. Quando
Emmanuel pergunta no Pão Nosso, onde estão? É onde nós estamos. Nós estamos realmente no socorro? A gente cede mesmo o lugar, às vezes está na nossa hora da ficha, o caixa do supermercado dá problema na nossa vez, depois que a gente ficou lá 40 minutos na fila, e assim, ô, coitadinho, é assim que a gente fala? Ou quando chega alguém cheio de conta para pagar na fila do pão na nossa frente, ou quando é a nossa vez de passar e alguém buzine, ou corta a gente, ou a gente perde o ônibus. É assim que a gente reage? Está tudo bem, não era mesmo para eu ir. Ou quando estou super atrasada, ou esperando o médico que está conversando com outro paciente, já estou há 2 horas esperando, sentado, e eu não posso brigar com o médico, porque ele está com a minha vida nas mãos, então tem que ser mais sorridente. Mas eu estou sorrindo de verdade? Ou eu estou com o coração disparado? Em vez de fazer uma oração para que ela ache o diagnóstico, eu estou enchendo ela de dardos venenosos para que ela fique desorientada e erre no meu diagnóstico. Olha como é que a gente deixa coisas simples passar, porque como espíritas, a gente sabe que não são só atitudes materiais, atitudes mentais também têm peso. Minhas vibrações, minhas emoções. Às vezes eu não engano ninguém, mas mentalmente eu já estou agarrada no pescoço de alguém. É isso que Jesus fala. Então, quando a gente pede socorro, qual é a nossa atitude nesse socorro? É assim que a gente está indo? Então, a conversa que o Pedro vai ter com Jesus é muito bonita. E aí, quando Jesus fala que a gente vai achar repouso, ele fala que a gente achará repouso é no futuro, porque a gente vai ter que aprender para entender os resultados. E a gente vai ter que aprender com a mensagem de calma, de tranquilidade, de paciência, porque a gente não faz uma oração de noite, de manhã, a gente acorda com a resposta. A gente tem que ter atitude. Só que essa calma, essa paciência não pode ser atônita, parada mesmo. Tem que ser uma calma ativa. Porque ele fala muito para a gente tomar cuidado com a hora, ter muito cuidado com a hora vazia. Porque a gente tem acreditado na mente vazia, casa de Satanás, né? Que, oficina do diabo, é exato, mas é. Porque quando eu estou à toa, e quando eu ligo o bendito dos TikTok da vida, o Instagram acabou o dia, acabou a hora, e a gente vai se perdendo ali. Mas se eu estou no trabalho ativo para Jesus, se eu estou lendo uma mensagem edificante, eu estou recebendo uma mensagem, porque é assim que a espiritualidade me socorre, é numa mensagem, numa telefonema, num anúncio, é numa página que eu vou ler, é numa atitude, alguém que eu vou socorrer. E aí, naquela atitude, está lá as respostas que eu preciso. É numa intuição de como especialista médico que eu vou procurar, se eu estou precisando de ajuda, é quem que vai me ligar. Então, eu tenho que estar ativa, eu não posso me recolher na minha dor, ir para a cama e lá ficar. Sabe? A gente tem, mesmo que eu fique na cama fisicamente, mas a minha mente tem que estar trabalhando para Jesus, eu tenho que estar meditando. Né? E quando Jesus fala para as vossas almas, né? Porque ele fala que o que é real para a gente? É o nosso espírito. Nós somos espíritos, nós não somos matéria. Então, quando ele fala que ele vem no socorro, que a gente vai achar repouso para a nossa alma, é espírito, não é a nossa vida terrena, porque nessa encarnação a gente está no trabalho, nas aflições. Mas o que eu quero? Eu quero voltar para casa, para o mundo espiritual, com a missão pelo menos cumprida, ou pelo menos que eu não tenha prejudicado, já que se eu não cumprir tudo, pelo menos não tenha arrumado confusão maior, para quando eu voltar para casa. Então é isso que ele fala. Ele está nos socorrendo espírito. Jesus, quando veio, ele falava para o espírito eterno, não estava falando só para uma pessoa, né? Então a gente tem que entender que ele não falou assim, olha, venham me louvar, ele falou para a gente, pega a sua cruz e me segue. É isso que Jesus quer. E aí, para encerrar, porque ele vai falar depois que o jugo dele é suave, né? Que o fardo dele é leve, porque com base em tudo que a gente já falou, ele fala porque existem dois jugos, eu posso seguir o jugo de Mamon ou eu posso seguir o jugo de Jesus, né? Porque a vida, se eu quero socorrer tudo que a vida está me falando, as noitadas, os excessos, os prazeres, é isso que eu quero? Ou eu quero obedecer às leis de Deus para que eu tenha uma vida tranquila, para que eu volte para casa no mundo espiritual, para que eu tenha saúde, para que eu não tenha confusão. É isso que Jesus fala quando ele vem, que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. E aí a gente encerra com essa conversa linda no livro Trigo de Deus, que aí já é com João.
o João começa a observar que as dores são muito diferentes, cada pessoa tem um problema diferente. E ele começa a perguntar para Jesus, Senhor, mas por que tantas dores, tantas coisas diferentes na vida, né? E aí Jesus fala para ele assim, você se lembra quando eu curei o cego de nascença que vocês me perguntaram se era o pai dele ou se eram eles que tinham errado? E eu falei que não, que ele se comprometeu para vir cego para que se cumprisse os desígnios do pai. E o João fala para ele que lembra. Aí ele pergunta, então por que ele veio cego? Aí Jesus vai falar para ele que o espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança mediante experiências corporais sucessivas, que o nascimento na carne é continuação da vida, e assim como a morte é prosseguimento em outro nível de vibração. E aí Jesus vai explicar para ele a necessidade do sofrimento, que é uma educadora da gente. E aí o João vai observar que existem muitas pessoas que são muito felizes, que tudo dá certo, mas que são pessoas mau caráter, que aprontam todas, que fazem todas as coisas ruins e nada de ruim acontece com elas. Já tem pessoas que são humildes, que sofrem pra caramba, que lutam a beça, que as coisas não dão certo. E por que isso existe no mundo? Aí Jesus vai explicar para ele que essas pessoas que fazem que tudo, que tem tudo na vida, mas que não são boas pessoas, elas estão plantando. E que aqueles que estão no sofrimento, estão na luta, têm muita dificuldade, eles já têm a bênção da colheita. E aí o João vai perguntar para ele, então, em que momento esse ciclo acaba? Porque hora eu planto, hora eu colho. E aí Jesus encerra falando para ele que a única alternativa para o encontro da felicidade é não fazer ao outro o que não gostaria que este lhe fizesse. E a única alternativa é vir a mim, todos os que se encontram cansados e aflitos, tomando sobre os ombros o meu fardo e receberão o meu jugo, pois assim eu os consolarei. E aí a Amélia Rodrigues fala que depois disso não precisa dizer mais nada, porque Jesus também vai encerrar no capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de Verdade, né? Ele fala assim, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai. Então, é para a gente que ele veio. Toda vez que a gente errar, está tudo bem. É por isso que os mentores falam tanto para a gente abandonar a culpa. Que a culpa, que às vezes, para quem tem filho, né, às vezes a gente dá um tapa no filho que ele nunca vai se lembrar porque ele era um bebê, mas a gente jamais vai esquecer. E a gente se acha que é uma pessoa ruim, né? Poxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Mas naquela época eu não sabia. Hoje eu tenho maturidade, eu não faria. Então a gente faz as coisas porque a gente está em aprendizado. Então a gente não precisa ter culpa, a gente não precisa carregar aquela, né? Porque senão a gente fica submetido às malícias do mundo, a gente não caminha. Então, não é isso. Caminhar, cair faz parte. Emmanuel fala que cair é condição de caminho. Ficar no chão, aí é dos animais, que não é mais o nosso caso. Então, eu agradeço o convite, agradeço as vibrações amorosas, né? E é essa a reflexão que a gente trouxe para essa noite.